Bem-vindos ao canal Segredos e Fatos. Número 1. O Enigma de Berra. Se você olhasse para praticamente qualquer mapa do Golfo do México desenhado por exploradores espanhóis nos séculos 16 e 17, encontraria uma pequena ilha situada ao largo da costa norte da península de Yucatán, chamada Berra. Embora a localização exata da ilha variasse um pouco dependendo do mapa, era um fato bem conhecido que a ilha, pelo menos, existia. Berra foi mencionada pela primeira vez pelo cartógrafo espanhol Alonso de Santa Cruz em uma lista oficial de ilhas no Golfo do México, publicada em Madrid, em Span Style Font Size 12 pp. 687.539. Alonso de Chaves, outro cartógrafo espanhol, escreveu uma vez que, à distância, Berra parecia loira ou avermelhada, o que teria dado origem ao nome da ilha. Alguns séculos depois, em meados de 1800, cartógrafos franco-mexicanos publicaram relatórios afirmando que a ilha de Berra havia começado a desaparecer no final do século XVIII. No entanto, Berra ainda aparecia em alguns mapas, sendo a última vez registrada na edição de 1921 do Atlas Geográfico da República Mexicana. No final dos anos 90, os governos do México e dos Estados Unidos iniciaram negociações para determinar os limites dos direitos de exploração de petróleo no Golfo do México. Se o governo mexicano conseguisse localizar a ilha de Berra, isso ampliaria seus direitos de perfuração de petróleo mais para dentro do Golfo. Na época, o governo mexicano conduziu 3 investigações oficiais para encontrar a ilha, utilizando tecnologia de sonar de última geração e ferramentas modernas. No entanto, misteriosamente, não conseguiram encontrar nenhum vestígio da ilha. De acordo com relatos da Marinha Mexicana, era como se a ilha nunca tivesse existido. Um ano depois da falha nas buscas, um senador mexicano chamado José Ángel Córdova, um dos maiores defensores da expansão da exploração petrolífera e da existência da ilha, morreu em um acidente de carro em uma rodovia mexicana quando um caminhão atingiu o lado direito de seu veículo. Sua morte rapidamente se tornou combustível para teorias da conspiração, alegando que a CIA teria destruído a ilha para favorecer uma agenda energética dos Estados Unidos. Essa teoria, no entanto, parece exagerada. Outras explicações mais plausíveis sugerem que a ilha poderia ter afundado devido a um terremoto ou um deslizamento de terra submarino. Isso levou a novas expedições em 2009 para tentar encontrar vestígios no fundo do oceano. Contudo, apesar das tecnologias ainda mais avançadas usadas na época, as buscas revelaram apenas um oceano arenoso, sem nenhum indício da ilha. Com esse resultado, voltou a circular a teoria de que Berra nunca existiu. Júlio Zamora, presidente da Sociedade Mexicana de Geografia, afirmou que a ilha provavelmente foi uma invenção dos primeiros exploradores espanhóis para despistar rivais militares e outros exploradores de diferentes países. Isso faria sentido, já que era comum, na época, desenhar mapas imprecisos por motivos estratégicos. Outra possibilidade é que a ilha foi desenhada no local errado por engano por um cartógrafo, e esse erro foi replicado inúmeras vezes ao longo dos séculos. No entanto, alguns pesquisadores ainda acreditam que, devido às descrições detalhadas de suas características físicas, Berra realmente existiu, mas talvez em uma localização diferente da registrada nos mapas. Apesar das diversas teorias sobre o mistério da ilha, 15 anos após a última tentativa de localização, a verdade ainda é desconhecida e pode permanecer um mistério para sempre. Número 2. Ponte Overton. A Ponte Overton, construída em 1895 em Dumbarton, Escócia, é uma ponte em estilo gótico que se estende sobre uma ravina de 15 metros, levando até a mansão Overton, uma construção do século XIX. À primeira vista, a ponte parece comum, mas um detalhe macabro a torna única. Nos últimos 80 anos, centenas de cães têm inexplicavelmente pulado da ponte para a morte. Em alguns casos, os cães sobrevivem à queda com ferimentos graves, mas há relatos de cães que, após sobreviverem à primeira queda, subiram de volta pela encosta apenas para pular novamente.
O número exato de cães que morreram na ponte varia entre menos de 100 a várias centenas, dependendo da fonte. No entanto, o fenômeno é real e continua a intrigar especialistas e moradores locais. Diante desse mistério, diversas teorias surgiram. Algumas crenças pagãs celtas sugerem que a ponte está localizada em um thin place, um local onde o véu entre o céu e a terra seria mais fino. Outras teorias atribuem o fenômeno ao fantasma da Dama Branca de Overton, supostamente a viúva que viveu na mansão. Há também a ideia de que uma energia negativa residual permeia a ponte desde um evento trágico em 1994, quando um pai lançou seu bebê da ponte acreditando que a criança era o anticristo. Após o crime, ele foi declarado insano e internado em uma instituição psiquiátrica. Apesar das explicações sobrenaturais, alguns pesquisadores sugerem razões mais racionais. Em 2006, o comportamentalista animal David Sands investigou a ponte e propôs que os cães estariam seguindo odores de animais selvagens que vivem abaixo da ponte, principalmente visons, que se reproduziram em grande número na Escócia desde os anos 1950. Estudos indicam que cães de focinho longo são particularmente atraídos pelo cheiro desses animais. A estrutura da ponte também pode contribuir para o problema. Como suas bordas são inclinadas, os cães podem não perceber que há um precipício à frente, acreditando que estão correndo sobre uma superfície segura. Assim, ao perseguirem um cheiro instintivamente, acabam saltando para a morte. Embora a ponte Overton continue cercada por especulações sobre o paranormal, a explicação mais plausível é que os cães não estão se suicidando, mas simplesmente caindo acidentalmente enquanto seguem odores irresistíveis de animais selvagens. Ainda assim, o mistério da ponte segue vivo e continua intrigando curiosos e estudiosos. Número 3. Viaduto abandonado. Na década de 1950, o governo brasileiro iniciou a construção da BR-101, uma das maiores rodovias do país, com quase 5.000 quilômetros de extensão. Nos anos 1960, um trecho chamado Viaduto Latão Gasolina começou a ser construído para atravessar a densa selva e conectar o Rio de Janeiro a Santos, em São Paulo. Após 16 anos de obras, o segmento estava prestes a ser finalizado e ligado a uma rodovia já existente. No entanto, devido a uma crise econômica, os planos mudaram de última hora e o governo decidiu conectar a rodovia a uma rota costeira alternativa. Como resultado, o viaduto Latão Gasolina foi completamente abandonado no meio da floresta e permanece até hoje sem qualquer reaproveitamento ou remoção por parte do governo. Com mais de 40 metros de altura e quase 300 metros de comprimento, a estrutura conta com túneis, muros de contenção e uma imensa fundação de concreto, que ao longo dos anos tem sido lentamente engolida pela vegetação. Para um visitante desavisado, o viaduto parece uma estrutura que foi retirada de uma cidade e deixada no meio da selva sem motivo aparente, criando uma atmosfera misteriosa. Embora represente um grande desperdício de recursos, o viaduto Latão Gasolina tornou-se um destino turístico popular entre aventureiros e moradores locais, que visitam o local para testemunhar de perto o gigante de concreto abandonado, agora parte da paisagem selvagem do Brasil. Número 4. Kola Super Deep Borehole. Na década de 1960, enquanto os Estados Unidos e a União Soviética disputavam a supremacia na exploração espacial, outro desafio menos conhecido também estava em andamento: a corrida para perfurar o mais fundo possível na crosta terrestre. O objetivo inicial era encontrar petróleo e minerais valiosos, mas a pesquisa também prometia avanços no entendimento de terremotos e erupções vulcânicas. Os Eixamierustiua lançaram o projeto Moholy em 1958, perfurando mais de 180 metros no fundo do mar, perto da ilha de Guadalupe, no México. No entanto, devido ao alto custo, o projeto foi abandonado em 1966. Já os soviéticos iniciaram sua própria tentativa em 1970, perfurando na península de Kola, no noroeste da Rússia.
Com o objetivo de atingir mais de 15 quilômetros de profundidade, o projeto resultou no Kola Super Deep Borehole, o buraco artificial mais profundo do mundo, atingindo impressionantes 12,2 quilômetros, mais de 40 mil pés. Porém, conforme a perfuração avançava, os cientistas encontraram temperaturas muito superiores ao esperado. Aos 12 quilômetros de profundidade, a broca atingiu cerca de 180 graus Celsius, tornando impossível continuar. Em 1992, o projeto foi oficialmente encerrado, e em 2005, o buraco foi selado. O mito do inferno e os sons misteriosos. Nos anos 1980, uma lenda assustadora surgiu. Jornais cristãos começaram a divulgar que os cientistas soviéticos teriam baixado um microfone resistente ao calor no buraco e captado gritos aterrorizantes, sugerindo que haviam encontrado o próprio inferno. O boato se espalhou internacionalmente e até ganhou um suposto áudio com os gritos das almas atormentadas. Mais tarde, descobriu-se que a gravação era uma montagem usando efeitos sonoros e trechos de um filme de terror de 1972. Apesar disso, sons misteriosos foram de fato captados no buraco de Kola e em outras perfurações profundas. Em 2013, a artista holandesa Lotte Given baixou um microfone em um poço de 3.000 metros de profundidade e registrou um som estrondoso e enigmático. Para alguns, parecia o planeta respirando, enquanto outros o compararam a um eco vindo do inferno. Cientistas, no entanto, acreditam que os sons vêm do deslocamento das camadas rochosas após a perfuração. Mesmo selado, o Kola Super Deep Borehole continua sendo um marco da exploração geológica e um símbolo do quão pouco ainda conhecemos sobre as profundezas da Terra. Número 5. Cratera Patomsky. Em 1949, o geólogo russo Vadim Kulakov descobriu uma estranha formação geológica na remota região da Sibéria. Uma enorme cratera com mais de 150 metros de diâmetro e 40 metros de altura. No centro da estrutura havia uma elevação que lembrava um ninho de águia, ganhando assim o apelido de Ninho da Águia de Fogo. Kulakov acreditava que a cratera poderia ter sido formada pelo impacto de um meteorito, mas os moradores locais alertaram que o local possuía forças sobrenaturais, trazendo má sorte e até a morte para aqueles que se aproximassem. Ignorando os avisos, Kulakov explorou a cratera, mas não encontrou vestígios de material espacial que confirmassem sua hipótese. Com o tempo, diversas expedições foram organizadas para estudar a cratera, incluindo uma investigação de 2005, na qual o líder da pesquisa faleceu de ataque cardíaco logo após visitar o local. Cientistas analisaram a formação e descartaram impactos de meteoritos, erupções vulcânicas ou explosões nucleares como causas prováveis. Além disso, um fato curioso intriga ainda mais os pesquisadores. As árvores ao redor da cratera crescem de maneira anormalmente rápida, um fenômeno semelhante ao observado em Chernobyl após o desastre nuclear. Teorias e explicações possíveis. Sem uma explicação definitiva, muitas teorias surgiram para tentar explicar a origem do chamado Kondior-Patomsky, incluindo hipótese do OVNI. Alguns acreditam que a cratera pode ter sido causada por um pouso de nave alienígena. Ligação com o evento de Tunguska. Há especulações de que poderia estar relacionada à explosão de Tunguska, ocorrida em 1908. Atividade geotérmica. A teoria mais aceita hoje é que a cratera tenha sido formada pela liberação subterrânea de gases e calor de um vulcão adormecido, o que também explicaria o crescimento acelerado das árvores. Mesmo com investigações avançadas, a origem exata da cratera Patomsky continua um mistério, alimentando o fascínio de cientistas e entusiastas do paranormal. Número 6. Billaepecuén.
Na década de 1920, uma pequena vila turística chamada Vila Epecuén foi construída às margens do Lago Epecuén, um lago salgado a cerca de 600 quilômetros de Buenos Aires. Acreditava-se que as águas do lago possuíam propriedades terapêuticas, especialmente benéficas para doenças reumáticas. Rapidamente, o local se tornou um destino popular para a elite argentina, crescendo até contar com uma estação ferroviária e uma população de 1.500 moradores permanentes, além de infraestrutura para receber até 5.000 visitantes. Nos anos 1970, Vila Epecuén prosperava como um refúgio de luxo, mas um fator crucial foi negligenciado: a manutenção da barragem que separava o lago da cidade. O dia em que as águas tomaram a cidade. Em 10 de novembro de 1985, durante uma tempestade acompanhada por ventos extremamente fortes, a barragem cedeu. Durante 2 semanas, o nível da água subiu rapidamente, alcançando uma taxa de 1,2 centímetros por hora, até que a cidade foi completamente submersa sob mais de 10 metros de água. Os moradores foram obrigados a abandonar suas casas e negócios, deixando para trás tudo o que possuíam. Vila Epecuén desapareceu sob o lago e permaneceu submersa por mais de 25 anos. O retorno das ruínas. Somente em 2009, as águas começaram a recuar, revelando os restos fantasmagóricos da cidade. O que antes era um luxuoso refúgio, agora se assemelhava a um cenário pós-apocalíptico, com edifícios destruídos, árvores secas e ruas cobertas por um fino resíduo branco de sal. Hoje, as ruínas de Vila Epecuén atraem turistas e fotógrafos de todo o mundo, fascinados pela história e pela aparência surreal do lugar. O último morador. Um dos aspectos mais curiosos da cidade é a história de Pablo Novak, um antigo morador que, em 2009, aos 81 anos, decidiu retornar para Vila Epecuén e viver entre as ruínas. Pablo se tornou uma espécie de guardiã da cidade, recebendo visitantes e contando sua história. Em 2020, foi oficialmente nomeado Embaixador Cultural de Vila Epecuén. Infelizmente, em janeiro de 2024, Pablo Novak faleceu aos 93 anos, deixando Vila Epecuén completamente desabitada mais uma vez. Um legado de mistério e fascínio. A cidade submersa de Vila Epecuén permanece como um símbolo de resiliência e abandono, um testemunho do impacto da natureza e do descuido humano. Hoje, continua a atrair curiosos e historiadores que desejam explorar seu passado e refletir sobre o destino inesperado desse outrora luxuoso destino turístico.